Olá pessoal, bem-vindos ao Tomorrowcast, naquela época do ano que a gente adora, porque a gente começa a olhar para aquilo que de fato a gente vai aplicar no nosso amanhã, que são os desenhos de futuros, que é a raiz do Instituto for Tomorrow. E agora a gente está aí nas vésperas do South by Southwest, que é o evento que nos direciona a essas conquistas, a esses entendimentos, a essas construções que a gente vai fazer daqui em diante. E Camila, a gente vai começar esse ano com tudo, a gente tá hein? Muito chique. Como é que a gente desenhou essa história de 2026, Camila? Pois é, esse ano é um ano, acho que especial, a gente tem muitas novidades, não vou dar spoilers aqui, porque senão a gente já começa, já tô até olhando pro lado errado aqui. A gente já começa contando, mas eu acho que vocês vão gostar do que a gente tem para contar. A ideia é que a gente traga um pouquinho para vocês de como vai ser a experiência, a jornada, né, de quem vai estar no SXSW esse ano, mas não só de quem vai estar lá presencialmente, mas como é que consegue acompanhar do lado de cá, à distância. Estaremos juntos aqui cobrindo não só esse pré, mas o durante e o pós, então a gente está bem animado. E a gente começa com um daqueles que é os ativos que mais tem crescido no South by Southwest, que tem trazido um olhar até novo, né, para essa construção. A gente estava lá no dia em que a nossa convidada de hoje anunciou que esse movimento aconteceria. A gente tem o prazer, óbvio, de acompanhar esse desenvolvimento todo, e é sobre isso que a gente vai falar, que é a presença de São Paulo no South by Southwest, né? Como é que a gente atravessou, chegou no Texas com São Paulo, nossa terra aqui, né? Para a gente poder entender na prática tudo que a gente discute como mundo, como é que a gente vai aplicar no nosso dia a dia aqui do lado de cá. E aí, com muito prazer, vou anunciar a nossa convidada, secretária Marília Marton, secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativa do Estado de São Paulo, para fazer o protocolar, né? Coisa que você não é, né, secretária? Nada. Eu um pouco. Mas seja bem-vinda ao Tomorrowcast. Eu que agradeço, Camilo, por essa oportunidade de a gente falar um pouco mais sobre esse programa. Para quem acompanha, né, o South by Southwest, vocês sabem, né, a gente também começou fazendo missão de levar empresas paulistas, né? A gente fez isso em 22, fizemos em 23, e depois a gente entendeu que aquele lugar era um ambiente propício para que a gente apresentasse São Paulo. Então, acho que em 24, né, estamos indo para a terceira vez com a casa querida, né? Eu acho que a gente ouve não só para os brasileiros, mas para todo mundo que frequenta ali o South by, que é uma casa que abraça, que eu acho que é uma grande característica que a gente tem aqui. Maravilha. Muito bom. Mas a secretária não vai fugir da nossa pergunta. Pois é. Bom, bem-vindo, Marília. Eu sou a Camila Tabaque. Eu sou o Camilo Barros. E esse é a nossa série especial do Tomorrowcast no SXSW. Marília, então, para a gente começar, a pergunta de sempre é: quem é a Marília na fila do pão? Que é aquela pessoa que não é a protocolar, assim, que é a pessoa que, né, não tá ali no release oficial, assim, o do dia a dia. Bom, gente, a Marília é uma menina que nasceu na Zona Norte de São Paulo. Estudei em escolas de ensino mediano, não era nenhuma escolas de renome, mas eram escolas que me ajudaram a chegar até onde eu cheguei. De uma família de 4 irmãs, então uma mulherada louca já, né? Já começa no caos. Numa casa dominantemente de mulheres, porque além da minha mãe, a minha avó materna também morava com a gente, e o único homem, que era o meu pai. A gente brinca que nem cachorros e gatos eram masculinos, né? Era todo mundo fêmea. Então, criada num ambiente, eu sou a filha mais nova, né, com distâncias de idades. Então a minha irmã mais velha tem 11 anos a mais do que eu, e a mais perto de mim tem 6. Elas são todas do mesmo grupo, e eu chego um tempinho depois. A rapa do tacho, como se diz, né? A caçula, enfim, todos esses nomes. Eu tive a oportunidade na minha vida de ter muitos bons exemplos, né? Minha mãe, minha avó, minhas irmãs. Uma das minhas irmãs era uma irmã especial, né, tinha síndrome de Down, que é a minha irmã entre as duas, né? Então a Kika, que é a minha irmã mais velha, que é a irmã promotora pública, depois a Paula, que é a minha irmã que tinha síndrome de Down, e a Adriana, que é uma bióloga que cuida de educação. É super assim. E eu, depois... Então, assim, cada uma me ensinou alguma coisa
para eu me tornar o que eu sou hoje, né? Mais a minha avó, que era uma mulher semi-analfabeta, como a maior parte dos imigrantes que chegavam aqui no Brasil, costureira, e que fez as filhas, porque ela ficou também viúva muito cedo, tornarem-se especiais. A minha mãe se formou professora, tem escola, né? Estudou na PUC, estudou sempre uma vida muito dura, difícil, mas teve a oportunidade de se formar. Minha tia também, então é uma história de família, de mulheres muito fortes, né? A gente tem aqui exemplos, mesmo do lado do meu pai, que também é uma família muito grande, de mulheres que foram muito transformadoras e que contribuíram para eu chegar até aqui. Mas eu sou uma menina como outra qualquer. Às vezes a gente brinca, né, com essa coisa de protocolar, de como... não, mas veja, você é especial, porque secretária da Cultura do Estado de São Paulo, entre 44 milhões de habitantes, tem uma secretária. Eu nunca parei para pensar isso, porque se você parar para pensar isso, eu não sei se isso pesa demais ou se isso te transforma no que você não é, né? Porque se pesa demais, você vira uma responsabilidade que dói, e se você pensa que isso, então é porque eu sou realmente muito especial, isso te transforma numa pessoa soberba. Então, eu não quero ser nenhuma das duas coisas. Então, eu tento não pensar nisso e tento pensar, na verdade, o que é que a gente pode fazer para melhorar a vida das pessoas nesse contexto em que a gente está e como a gente faz o nosso estado, esse lugar que recebe tantas pessoas, que recebeu meus avós todos, porque o lado da minha família, do meu pai, veio do Belém, até, enfim, né, quando eles mudaram para cá, para São Paulo, a minha avó era imigrante. Então, assim, como é que esse estado que recebe todo mundo, a gente pode fazer ele ter um protagonismo e mostrar essa potência desse estado. Então, eu acho que a gente tem esse pensamento. Mas eu penso muito pouco em mim. Eu lembro quando eu virei secretária, eu conversei com bastante pessoas do mundo artístico, né? Eu não sou uma pessoa que sou da cultura, né? Eu sou gestora pública, estive na cultura algumas vezes, mas eu não sou propriamente uma produtora cultural, não é esse meu lugar. E uma das pessoas virou para mim e falou assim: Marília, você agora vai encarnar um papel. Um papel que pode durar 4 anos, como uma longa novela, né? E você precisa lembrar da Marília que é você. Porque o dia que acabar esse papel, você vai ter que voltar para esse lugar. Então, eu acho que desde o dia que eu ouvi isso, né? Enfim, foi uma pessoa muito sábia que me disse isso, eu entendi que realmente eu tô nesse lugar, eu não sou esse lugar. Uhum. E se eu estou nesse lugar, eu quero que ele seja grande, muito maior do que eu e muito maior do que todo o grupo das pessoas que fazem cultura, porque este lugar é um lugar que toma decisões muito estratégicas. Então, eu acho que é uma construção muito... Mas eu sou simplesmente uma menina. Simples assim. Que ótima definição, né? Nossa, acho que a gente, de novo, vai quebrar esse protocolo aqui, porque a gente sim acha que você é especial. E aí eu vou contar um pouquinho o porquê que a gente tem essa visão, né? A gente está muito imerso nessa construção de futuros, né? E a gente sempre acredita que futuro ele é cocriado, ele é coletivo e ele precisa ser acionável, né? As pessoas precisam fazer parte dessa construção e ter a capacidade, eu pertenço a essa construção de futuros, que vem de um passado onde a gente só herdava o amanhã, os futuros e afins ali. Quando a gente começa a olhar para esses eventos, festivais de inovação, não estou nem falando dos internacionais que a gente vai trazer aqui para a pauta. Qualquer discussão que a gente coloque para falar de futuros ali, a gente sempre olha para uma reta, né? Uma coisa muito linear e que ela tem aquela que a gente sempre fala, né? Que é o forecast ali que a gente desenha, o próximo ano, o próximo 2 anos, o próximo 3 anos e tal. E quando a gente traz isso para a régua pública ali, ela sempre tem mandato, né? Ela sempre começa ali numa construção e o que a gente estava acostumado a ver, na verdade, era rompimento desses ciclos e rompimento, enfim, das políticas, de tudo que podia acontecer. O que a gente tem visto, aí é a hora que eu falo dessa questão de especial, e aí a gente pode falar do universo que a gente convive, né, de onde está e aonde o papel da cultura tem sido super fundamental. Porque do outro lado tá todo mundo discutindo tecnologia, tá todo mundo discutindo como é que a inteligência artificial vai destruir o mundo, na verdade, não é nem mudar o mundo mais, mas a gente tem um coeficiente humano aqui, né? A gente brincava ontem mesmo numa reunião que a gente está evoluindo muito na inteligência artificial e esquecendo o que é inteligência emocional, né? Dentro dessa construção. Mas, voltando aqui para o nosso ponto da cultura, a gente tem te acompanhado ali nos lugares que a gente está. Então, que é uma Web Summit, que é um South by Southwest, que são os eventos que estão chegando aqui em São Paulo e de alguma forma a gente está ali envolvido. E a tua gestão escolheu
colocar a cultura como uma política de desenvolvimento, não como uma política de execução de cultura, que é o que Por você isso falou. a palavra indústria, né? Por isso De essa trazer essas palavras. Eu ia trazer exatamente essa questão, né? Que a gente não está falando só de cultura, a gente está falando da indústria criativa, né? Que envolve uma série de fatores ali. Qual é o desafio? Você falou, eu sou gestora pública, né? Qual é o desafio de olhar para isso e falar, tá, eu vou mudar essa chave aqui e a construção vai ser a partir dali, e eu vou começar a olhar, inclusive, não só para o meu quintal, né? Não estou olhando para São Paulo, que é o lugar que me delimitaram ali. É como é que eu faço isso tudo acontecer de uma forma diferente. Ó, Camilo, tem uma coisa muito legal que é assim, quando eu cheguei na secretaria, primeira coisa que foi assim, eu preciso falar com os setores da cultura. Porque a gente está num governo de direita, e tinha uma coisa de que governos de direita não gostam da cultura. E o que é muito, primeiro, historicamente errado, porque naturalmente a direita, na história do mundo, do universo, foi quem mais apoiou a cultura para ela chegar. Foram os barões do café que criaram, né, toda a história de São Paulo. Foram os banqueiros na Itália que criaram os grandes, né, Michelangelo. Todo mundo era financiado por banco. Os Médicis. Os Médicis. Então, assim, a gente tem que lembrar que a direita, né, nesse campo do liberalismo, é que sempre apoia. Então, eu precisava dizer para eles, olha, tenho que declarar para vocês que aqui não é uma guerra, a gente aqui veio para fazer uma política. Então, assim, eu lembro que logo que eu cheguei, assim, primeiros 20 dias, eu fui marcando reuniões setoriais, teatro, cinema, inclusive começou a chegar o pessoal de games, que a gente não estava nem discutindo ainda isso, porque eu não sei se todo mundo lembra, tinha uma discussão se games era cultura ou se era esporte, né? Então ainda estava essa discussão. Então fui chamando todo mundo. E durante as conversas, a gente tem que também lembrar que em 2023 é o primeiro ano libertário mesmo, né? Que a pandemia acaba definitivamente, que já não há mais indícios de que possa ter algum retrocesso. Então, assim, a própria cultura também já tinha sofrido. E aí, quando você senta com o setor e o setor fala, a gente passou fome. A gente precisa mudar o jeito que a gente lida com a cultura profissionalmente, porque aquele jeito não vai funcionar pós-pandemia, porque se acontecer de novo, a gente vai morrer. Então, assim, porque essas pessoas vão fazendo cultura, eu faço porque eu amo, então eu vivo de um prato aqui, eu vivo de um jeito ali, eu faço... E aí você começa a olhar as pessoas assim, a gente não tem uma profissão, né, uma coisa que faz porque ama, mas não tá profissional no negócio. Então a gente começou a notar tudo o que eles foram falando. E eu lembro que quando o pessoal de games, ele falou, games é cultura, você não leve isso pro esporte de jeito nenhum. Eu lembro, Terra, Simone, todo mundo chega assim, pelo amor de Deus, não tem nada a ver, tem gente que joga, mas esse é um fulano, games tem uma outra universo. E aí eles tentando me explicar, porque também não é o meu lugar, né, então contando como é que faz, a narrativa é isso, é aquilo, é designer, é não sei o que, com os profissionais do meio, se 90% do negócio é cultural e 10% é jogo de profissionais de jogo. Tô aqui menosprezando a estatística que eles têm. Isso é dado. Aí, a gente, pensando em moda, que também nunca tinha sido tratado na Secretaria da Cultura, gastronomia, design, isso nunca tinha sido. Eu lembro até hoje, até na reunião, que a gente juntou alguns setores, uma moça de design disse assim, bom, a gente não tem nem KNAI, né? A gente não é nem reconhecido como uma profissão. E eu nunca tinha parado para pensar nisso. Aí eu falei, gente, é o seguinte, então vamos fazer um pacto aqui, que a gente precisa olhar para esse lugar para além do desenvolvimento humano, que é o que a gente faz, de desenvolver senso crítico, trazer novas narrativas, novos olhares, trazer perspectivas, que isso tudo é o que a cultura faz. A gente precisa olhar para o nosso desenvolvimento econômico, como é que a gente está funcionando, como é que a gente está se profissionalizando no campo da gestão, como é que a gente está, né, monetizando o nosso trabalho, tudo isso, todo mundo, claro. Então, assim, eu tenho uma sorte também de ter pego o setor muito nessa vibe. E nesse momento. Tanto que quando eu brinquei da palavra indústria, teve uma galera que ficou muito receosa. Você vai apanhar, você vai apanhar. E quando eu levo pro Palácio dos Bandeirantes, com medo, tá, gente? E falo, não, nós vamos fazer um evento oficial com o governador. Nós vamos lançar o PIB, foi quando o Itaú apresentou o PIB, que a gente vai mostrar qual é o impacto que a gente tem para mostrar quantos empregos a gente gera, quanto de dinheiro a gente, né, circula, tudo isso.
as pessoas vão ter que entender que a gente é uma indústria. A gente não é uma indústria que parafusa, a gente parafusa cérebro, a gente parafusa senso crítico, a gente parafusa ser humano, a gente parafusa repertório, a gente parafusa uma outra coisa. E aí, eu te confesso assim, ver aquelas 600 pessoas ali no palácio, todo mundo assim, aplaudindo, eu falei... Aí realmente assim, aí eu vi a dimensão do negócio assim, eu não estou acreditando. Deus, obrigada por esse momento. Porque assim, agora é isso, a responsabilidade aumenta o jeito que você vai olhar, aí vai aumentando toda a pressão de que a gente realmente caminhe para esse lugar. Então, a partir daquele momento, depois de ter conversado com o setor, depois de a gente ter entendido os caminhos da secretaria, e claro, isso não para nunca, o setor está sempre sendo chamado, a gente sempre está revalidando essas coisas, mas ali, eu acho que essa coisa do desenvolvimento econômico, da renda, do trabalho, de se olhar não mais só como um profissional, que eu amo a cultura, então, mas alguém que o meu produto sou eu, porque a cultura é isso, grande parte do seu produto é o seu corpo, a sua mente, a sua história, e você dá isso pro outro. A cultura é na verdade, a profissão mais gentil. Sim. Porque você se entrega nela, né? Você conta as suas coisas. Então, assim, quando eles falam assim, então, mas isso tem um preço, e eu quero aprender a medir esse preço, aí a gente começa... E cultura, ela vem na base de troca, né? Ela não é repertório único e as pessoas só vão saber que você tem se você passar. É claro. Se você construir. Esse ponto da indústria, do olhar da indústria, ele vem de encontro do que eu fiz a pergunta ali, também pelo ponto de que quando a gente tem só como uma política pública ali da execução de cultura per si, como historicamente é tratado, a gente olha para instrumentos culturais, a gente olha para aquilo que é do poder público, né? Quando a gente caracteriza a indústria, você começa a olhar todos os stakeholders que estão envolvidos ali. Você tem que trazer iniciativa privada junto, você começa a trazer a academia, você não vai mais sozinha, né, dentro disso. E os próprios equipamentos, mesmo os tradicionais, também são inquiridos a pensar desta forma, né? Então, por exemplo, a gente começou a olhar escola de música. A gente tem Tatuí e a gente tem a EMESP, que são duas escolas referências aqui no Brasil. Aí você vira para ele e fala assim, tá bom, a gente tem 3 mil alunos. Não tem lugar para 3 mil alunos tocarem em orquestra. Não existe, porque orquestra o cara fica 20 anos tocando. O que vocês vão fazer com esses 3 mil moleques? Não, tem várias profissões correlacionadas a isso. Isso. Então, vamos começar então a ensinar esses meninos sobre essas profissões? Pra ele não achar, a gente brinca assim, o mercado publicitário, e nenhum demérito a nenhum outro mercado, hein, gente, pelo amor de Deus, mas é um mercado que tem muito dinheiro e paga-se muito bem. Para você fazer uma trilha sonora de uma música, você pode encomendar. Por que a gente não treina esse menino também para desenvolver isso? Por que esse menino não é preparado para esse mercado? Porque também ele vai fazer música clássica, vai tal, e vai chegar uma hora que ele pode ficar frustrado. A gente importa muito o menino, tá? A gente tem uma relação internacional há muitos anos. A gente há muito tempo tem crianças nossas indo tocar no mundo inteiro. A gente tem espala em várias orquestras mundiais que são brasileiros, da EMESP aqui, de Tatuí, inclusive. Então, assim, a gente tem um ramo, mas nem todo mundo consegue. O que esse menino faz depois? Então, assim, a gente começou também a desenhar carreiras de perspectivas, né? Em que eles podem se olhar. Então, assim, isso a gente começou a fazer para todo mundo, para todas as linhas. Então, mesmo as linguagens tidas tradicionais, que é esse repertório que ficava muito no universo, o que é transversal? Porque a cultura é transversal. O que é transversal e o que você pode sair da casinha e fazer muito melhor do que qualquer outro profissional, até pela sua formação. Só pegando um gancho no que a secretária trouxe da história do game, né, de cultura, esses dias eu vi um dado que, como Camila sabe que eu não sei nem apertar os botões de um controle de videogame ali. Até porque a maioria hoje em dia não é mais por controle, mas vamos lá. Tem. Mas... eu parei nessa época, eu parei na época do joystick. Eu parei na época do Atari, eu tô igual a Camila. Mas eu vi ali um dado que a maior plataforma de música clássica hoje são os games. Se produz música clássica hoje para os games. Sim, as né? trilhas O lugar que mais toca música clássica hoje são os games. Anime, é isso. Aí você tá falando da cultura pop, veja, a música clássica se associa à cultura pop. Então, assim, tem um misto aí. E que bom que eles vão conseguir se olhar de forma transversal. Sim, porque aí se você identificar, né? mais possibilidade, você tem mais esperança, e você também não faz tô fazendo porque amanhã, tudo bem, vou fazer outra coisa. Não, você pode viver de cultura. E isso tudo que você está falando é interessante, né? Que eu começo a lembrar
meu primeiro ano de SXSW foi 2017. Em um cenário que... A gente vai falar sobre isso? Sobre esses não, calma, vou chegar lá. Ah, não. E eu lembro muito de... Fui por causa... Trabalhava na B-Design por causa do mercado de design, que já se falava muito da importância, né, da gente ir para o SXSW, de conhecer o festival. Tá bom, mas não conhecia profundamente o festival, conhecia muito pouco só do que tinham me contado. E a hora que eu chego lá, eu falo, cara, eu sabia que tinha música, mas eu não sabia que tinha tanta música. Sabia que tinha cinema, mas eu não sabia que tinha tanto cinema no festival. E aí, não só para quem não conhece, né, o festival, a gente tem a parte de festival, que então a gente tem as exposições de filmes, né, e tem os shows, a parte de música, mas a gente tem a parte de conteúdo, que a gente chama de conferência, e na parte de conferência a gente está falando de negócio. A gente está falando de como são os negócios dessas indústrias, né? E foi uma das primeiras vezes que eu entrei numa palestra e escutei as pessoas discutindo sobre o mercado de música a partir de produção, de venda, de comercialização, de qual que era o percentual que remunerava aquele, né, ou o músico, ou o distribuidor. E eu não trabalhava com música, entrei meio de curiosa, assim, né? Ideia, né? E entrei de curiosa, porque acho que não era na época Spotify, mas era alguma plataforma, alguma coisa que eu gostava, então eu entrei ali meio para ver o que era. E eu falei, cara, olha o nível de discussão. E aí, tantos anos depois, né? E aí eu quero puxar isso para entender e pra gente começar a conversar de por que estar no SXSW como instituição, né? Como é que surgiu isso? Como é que, para quem vê que estamos lá, né? São Paulo tá lá, mas por quê? Como é que foi esse caminho? Assim, Camila, a gente precisava entender um pouco como é o processo inteiro, né? Porque a SXSW é um dos festivais do programa do Creative SP, em que a gente faz 12 festivais durante o ano, né? Então, assim, a gente aplica várias estratégias para determinadas linhas, linguagens culturais caracterizada. Então, games tem uma, mas é que a SXSW ela meio que pincela todo mundo. Então, inclusive, a gente, o primeiro contato nosso foi numa Web Summit em Lisboa. Exato, que a gente fez num ano que a gente teve na Web Summit. Mas a ideia, a gente faz Berlim, a gente faz, enfim, Cannes Live, Cannes, você faço todos. Então, assim, a gente tem uma trajetória. Inclusive, a gente começou a fazer o Fringe, para quem não conhece, de cena, é de teatro. Então, as pessoas também imaginam que teatro com essa galera. Mas não, lá é negócio, lá a galera compra, troca, vende, troca tecnologia, assim, é uma coisa maluca. Fringe é que não tem nada a ver com a SXSW, mas assim, é uma coisa muito louca quando a gente tá falando de palco, porque não é só teatro, é circo, é teatro, é dança, e todo mundo ali se encontra desse universo. Então, a primeira coisa é o seguinte, São Paulo não pode ser só o grande estado, olha, se fosse um país seria o 20º no ranking, porque São Paulo é essa potência, São Paulo faz o Brasil andar, São Paulo, tá bom, e quem sabe disso? Nossa, que bom, a gente fica super feliz de saber tudo isso, a gente super acredita nisso, mas o quanto que nós internacionalizamos essa nossa imagem? Quanto a gente mostra para o mundo qual é a capacidade de produção cultural e criativa que a gente tem? Para ser contratado, né? Para ser contratado, para ser visibilizado, para ser visitado, porque tem uma estratégia também de trazer essas pessoas para cá e verem a estrutura que a gente tem. Quantos países têm a estrutura que o estado de São Paulo tem, que o município tem? E não estou falando só de São Paulo. Vai para Campinas. Sabe assim? Vamos pegar assim... A gente outro dia estava brincando. Olímpia. Tá uma cidade que está 5 horas daqui. E vai ter um aeroporto internacional. Olímpia tem mais dormitório do que, sei lá, Salvador. Sim, uma cidade do interior de São Paulo. Que pode receber... Se tivesse feito a COP30 em Olímpia, não teria tido problema nenhum. Tinha quarto para todo mundo. Então, assim, nós estamos falando de cidades que a gente tem que criaram esse estado, porque esse estado não foi criado só pela capital, mas foi criado por esse conjunto. Santos. A gente tem o Porto, o maior porto da América Latina. Assim, a gente tem quem sabe isso, se não nós?
E nem nós, né? Não, nem nós. Nem vou falar. Mas assim, A até gente é tudo do interior. A gente aqui, como é mãe de virador, então a gente também tem esse negócio. Mas essa história de como é que a gente vive isso, sabe? Como é que a gente conta isso tudo? E a ideia de que a gente possa levar as nossas produções para fora e dar a oportunidade para essa galera fazer coprodução, para internacionalizar nossas narrativas, contar as nossas histórias, as pessoas terem curiosidade de saberem que São Paulo é muito mais do que, sei lá, um jornal, fica falando mal, né? Aqui só tem horror, só tem acidente, só tem tragédia. Não, a gente tem muito mais do que isso. A gente é muito mais do que isso. Então, cada uma dessas missões, ela está desenhada para mostrar esse potencial criativo que a gente tem. Né, eu fico feliz quando eu vou para Lions e numa palestra um cara fala assim, hoje não tem nenhum escritório internacional classe A que não tem um publicitário brasileiro. Não tem. E 2, a gente não quer um publicitário brasileiro que queira ser americano. A gente quer um publicitário brasileiro que mantenha suas raízes brasileiras. Porque o grande ativo brasileiro são as nossas narrativas, são os nossos repertórios, são as nossas referências. Tá bom, e a gente quer trazer, assim como todo mundo tá fazendo, o que a gente quer trazer as pessoas para cá também para consumirem essas narrativas, esses repertórios e poderem também se transformar em melhores humanos. Porque nós somos gentis porque a gente tem esse repertório da diversidade posto. Essa é a grande verdade. Então, quando eu tive em 2023, na SXSW, foi a primeira missão que eu fiz como secretária. E sei lá, 20, 30 dias antes eu tinha falado que era para cancelar tudo. E aí a Júlia com o Rui tiveram na minha sala, a Júlia é a diretora da Invest de Relações Internacionais e o Rui é o presidente. Aí o Rui fez assim, Marília, olha, eu acho que vale a pena você ir nesse. Se você achar que tem que cancelar, a gente cancela, não tem nenhum problema. Mas tenta entender o programa para antes de você dizer que você não quer. Eu falei, tá bom. E fui muito... Olha, gente... Só pra ir. Eu vou, assim... Na volta eu cancelo. Tipo, vou pra não arrumar encrenca em governo, né? Tô aqui, tá bom, vou lá conhecer e tal. Gente, assim, quem nunca foi, eu falo isso pra amigos, falo, é caro, eu falo, que caro, malandro, junta aí 500 conto por mês, chega lá, compra os doletos e vai, não precisa, sabe assim, vai, dorme na praça. Você vai, tem que ir. A SXSW é o lugar que todo mundo tem que ir uma vez. Todo mundo tem que ir uma vez. Primeiro para entender o que é um festival, porque em conceitos de festival, então, aquele negócio de que usa a cidade, de que ele realmente... a cidade te recebe, né? Então, porque o festival tem a ver com essa coisa de ocupação do espaço, né? E o espaço te abraça, tal. Então, assim... Vai, porque você vai ver uma coisa muito inusitada. Vai, porque você vai ver uma transversalidade de informações incríveis, né? A gente, esse ano de 2025, tinha uma casa de saúde da mulher do lado da casa. Não sei se você teve a oportunidade, Camila, de ir. Mas porque as casas são interligadas pelo fundo, a gente fez brasileirice, né? Deu uma entrada assim por trás. Aí, claro, o segurança sabia que a gente estava na casa. Veio a pessoa assim, que falava sobre câncer de mama e tal. Então, bom, numa casa tá tocando Simoninha e na outra tá falando de câncer de mama. Então, assim, essa diversidade dessa conversa que se dialoga o tempo todo, porque é isso, a gente não é pedaços, né? O humano é um ser integral. Então, por que tem um festival só disso ou daquilo? Não. Ali é um festival do holístico, né? O festival do inteiro. Então, a gente poder ver isso. Então, Austin, eu brinco com todo mundo que essa tem que ir uma vez. Você pode ir para me xingar depois, mas você foi para dizer a verdade. Então, eu volto de lá e volto com uma casa, com uma encomenda de uma casa. Porque não é que eu só fui em 23 e conheci, achei o máximo e que quis continuar o Creative, como a hora que eu vi aquilo, eu falei assim, é aqui. Aqui está o megafone, porque é isso que eu vejo Austin. Austin para mim é um megafone enorme, aonde a gente vai gritar o que a gente está fazendo. A gente vai gritar o que a gente é. A gente vai gritar a potência que a gente é. E eu volto de lá, gente, assim, com todo respeito, convidando todo mundo, o Brasil todo para ir, não só o governo federal, mas os outros estados, dizendo, gente, vamos, vocês vão ver, olha, tá aqui, tá... Não. Ninguém, imagina, isso é uma bobagem, isso não dá em nada. O primeiro olhar é que é muito distante da minha realidade, dos problemas que eu tenho, né? Então. Tinha uma história de que já tinha tido uma experiência que não tinha sido de grande sucesso. E aí eu falei, gente, mas a gente está indo com outro conceito, porque eu acho que realmente não é o lugar das startups.
Ali é o lugar do diálogo pleno, assim. Não é um foco num lugar. Ali você tem que levar pessoas diferentes, assim. Se você pegar os selecionados, eu nem sei se já estão selecionados, mas o do Creative, por exemplo, do ano passado, você vai ver diversas, cinema, música, não sei o que. Não é direcionado para uma galera. Lá é para ir todo mundo conversando. E a gente fica muito feliz, porque quando a gente vai ver aquela casa lotada, né? Eu até me escondo, porque fica todo mundo pedindo para entrar, não tem mais espaço, tem que levantar o braço. Assim, é São Paulo recebendo, é São Paulo dizendo, é São Paulo mostrando as coisas mais tecnológicas que tem, as coisas mais criativas que tem, as coisas mais, enfim, esse ano a gente tá aí tentando levar uma questão da área da saúde, porque a gente nunca levou, mostrando toda a questão do nosso agro, a gente levou no primeiro ano, assim, a gente leva o café. O que é representante maior do estado de São Paulo que o café? Nem posso deixar de levar mais, porque quem vai toma café de graça o dia inteiro. Então, e os gringos também adoram isso. Então a gente passa lá o dia inteiro. Te descobriram, Camila. Te descobriram, Camila. Eu brinquei, se Minas fosse, a gente dava um pão de queijo, aí fechava o ciclo. Mas assim, como é que a gente faz, sabe assim? Então eu acho que o que virou a SXSW para mim? Um grande megafone da onde todo mundo, e aí é um convite, não é uma casa do estado de São Paulo, é uma casa para o estado de São Paulo, mostrar tudo, não é? O governo do estado mostra algumas coisas, mas todo mundo, a prefeitura mostra, a gente está tentando outros municípios do estado também estarem lá presentes, justamente para mostrar a potência do que a gente tem, assim, para que a gente possa realmente mostrar o que há de melhor, de grandioso, né? A gente está falando de transformações energéticas que são nascidas daqui. Sabe? Por que nós não podemos... Qual é a vergonha de contar isso? Eu não sei. Sabe? Porque é isso. No final das contas, a impressão que eu tenho é que a gente tem um problema de contar as coisas boas do Brasil. Sabe o que é interessante? A gente tem uma pessoa que, né, estava comentando antes da gente começar, que a gente tem algumas pessoas que estão com a gente desde o... Algumas que voltam, que foram com a gente lá atrás, mas algumas que foram ali depois da pandemia 22, eu acho que foi o primeiro que a gente teve presencial. Primeiro presencial pós-pandemia. E o primeiro do estado. E o primeiro foi 22. A gente estava na sala lá, quando teu primeiro discurso, quando veio o que ia acontecer, a gente estava lá acompanhando, foi um meetup de economia criativa. Aí a gente, enfim, aí tem essas pessoas que foram um primeiro ano, e aí esses tempos a gente estava conversando com uma delas que é de economia criativa. Por quê, né? Por que você vai todo ano, assim? Porque pra gente é importante saber qual é a relevância, o que te faz voltar. Ela falou, posso ser sincera? Eu praticamente fecho o meu negócio, o meu ano em negócio, na volta do SXSW. Ela falou, eu encontro clientes, mas eu encontro parceiros, eu crio novos projetos, eu crio novos produtos, a minha cabeça sai de lá ampliada com 1001 possibilidades que transformaram o meu negócio. Foi o primeiro ano que eu fui porque todo mundo falava que era muito legal, porque eu adoro música, eu adoro cinema, então esse lado eu falei, vai aumentar meu repertório. Ela falou, e eu voltei com um negócio na mesa. Então todo ano meus sócios nem questionam mais, assim, tipo, por que você vai? Vai porque fecha a conta, é por isso que a gente vai. Fora isso, né? E aí a ideia da casa também é proporcionar para, né, os brasileiros, que no fim a gente não diz, só pode entrar na casa que é paulista, né? Para os brasileiros, é aquele ambiente de negócio, que ele pode falar, olha, vamos lá tomar um café? Porque a gente faz o café, claro, pra gente tomar, mas justamente para que os próprios brasileiros possam dizer, você não quer me encontrar lá na casa? Lá vou tomar um café, lá você vai, né, conhecer um pouquinho de São Paulo. Lá vamos ver um show. Vamos ver um show, você vai entender o clima do que é o São Paulo, porque é isso, você vai ver como é um pouquinho da gente e tal. Então assim, a gente cria isso para contar o que a gente faz e para montar esse ambiente. Tanto é que essa nova casa, que a gente vai falar um pouco daqui a pouco, mas essa nova casa potencializa mais ainda esse lugar da convivência. Que não é uma casa mais, né? Virou uma vila já a coisa. Eu ia falar exatamente isso. A gente já vai falar dela agora. Porque a gente viu isso, né? Eu comentei, né? Quando veio o teu primeiro discurso ali sobre a casa, sobre o projeto de ter São Paulo, depois a gente viu a primeira casa, o ano passado a gente estava ali, e esse ano a gente chega numa casa que muda de endereço e que ela se torna
quase ali no centro mesmo onde tudo acontece, em termos não só de visibilidade, mas de grandiosidade como um todo. E você tem uma necessidade absurda de curadoria, que tem lá todos os seus parceiros, os curadores, afins e tudo, mas você tem uma responsabilidade ali que é essa, né? São Paulo deixa de ser só esse ponto de encontro ali e passa a ter essa visibilidade toda. Já deixou de ser o ponto de encontro, né? Passa a ser, de fato, um dos principais palcos do próprio festival. Eu acho que vai culminando, né? A primeiro ano, a gente queria estar perto, porque, né, eu brinco... A verdade é assim, quando eu fui em 2023, eu fui na casa da UK. Uhum. Aí chega lá, os caras lançando banda, né? Enfim, pra quem conhece lá, sabe? 2 prédios, né? Eram 2 fileiras de prédio, eles montam uma tenda entre eles e ali viram um foyer com um palco. Então você chega lá e fala assim, pô, bacana, você entra daqui, sai por ali, aí tem o foyer, aí tem bar, tem não sei o que, puto ambiente e tal, não sei o que. Fala, os caras estão lá há 25 anos. Eu falei, a gente vai ter que montar alguma coisa pra concorrer com essa galera, né? Aí a gente visitou Berlim. E Berlim tinha uma outra estratégia, que era fazer uns ativos no chão, porque eles estavam fora do ambiente, que era para a pessoa seguir. Uhum. E a gente começou a olhar isso, né? Se a gente ficar muito longe, qual é a bandinha tocando? A gente pensou tudo no primeiro ano. Aí veio assim, a Tracy liga e diz assim, gente, tem uma casa. Vou apresentar pra vocês. Aí, pô, tá tudo certo. Então é essa casa. Ela era um pouco longe, tal, não sei o quê. Então vamos lá. A gente realiza o chamamento público, porque obviamente o governo tem que fazer lá o chamamento de as agências, tal. Liga o cara. Desculpa, alguém pagou e já levou. Eu falei, sabe a Maísa? Meu mundo caiu. Eu falei, gente, como assim a casa acabou? Onde que nós vamos achar outra casa? Aí começa assim, um desespero. Aí a Tracy liga... Tem um café? Eu falei, não, mas nós vamos fechar o café? Não, o café era provisório. Eu falei, mentira, porque eu não sei se todo mundo lembra, era um café aquilo antes. Pra mim, aquele café era um café que ficava lá em Austin a vida toda, aberto, né? Não, o cara só montava pra SXSW. Aí eu falei, mas o cara... Aí ela, não, o café era provisório. Eu falei, como provisório? O café era o café. Não era. Aí, então, aqui... Aí fizemos a primeira casa. Fizemos a primeira casa e aprendemos muita coisa, né? Aprendemos que aquela entrada não era a melhor entrada, aprendemos que tinha que cobrir lá o miolo porque chove. Aí, enfim, fomos aprendendo. Então, assim, só que a gente tava a 20 metros. Uhum. Então, todo mundo que saía ali do centro de convenções dava de cara com cobra enorme. Venha para casa. Não tinha como não passar. Exato, ali, né? Não tinha. Então as pessoas entraram, a gente teve um pouco mais de 11 mil visitações no primeiro ano, né? As pessoas iam lá, tinham as brincadeiras de ativação com, né, o grafite. Essa brincadeira que a gente leva muito da cultura urbana do grafite e que se repete todos os anos, porque a gente também lança lá novos artistas, né? Coloca aí no hall mundial. Mas a ideia de que a gente, né, tava ali e... Bom, aí o segundo ano muito melhor, né, gente? O palco já virado pra fora, aprende a fazer o palco de um jeito que a turma da rua que não entra, pelo menos ouve a música. Melhorou. Bom, aí vem então, só que agora não vai ter mais esse lugar. Então, mas como não vai ter esse lugar? Agora que a gente aprendeu tudo, não vai ter mais esse lugar. Aí não vai ter esse lugar, bom. Agora parece que Austin é assim. Então... Bom, e já tá demolido, gente. As fotos são... Não sei se vocês viram, né? Lá. Sim. Dá até uma tristeza, né? Porque, enfim, é grande, né? A gente vê essas coisas sendo demolidas. Aí a gente começou assim, bom, e aí? Aí vamos lá no Peter. Peter, pelo amor de Deus, conta como é que vai ser. E ele não pode contar. Não, olha, gente, pode usar a cidade toda. A cidade toda vai virar um grande ativo. Não, pelo amor de Deus. A gente quer estar na frente, a gente quer estar do lado. E aí começa essa construção. Bom, claro que para quem estava o ano de 2025, aquele espaço era o espaço que Dubai estava usando. Uhum. E aí a gente, bom, nós vamos concorrer com os árabes. Você vê como brasileiro, né? Muita pretensão nossa, né? Concorrer com os árabes. Mas isso que eu ia falar. Eu não tô falando sobre a criatividade, a gente tá falando de dinheiro mesmo, né? E aí, quando a gente entra em contato lá com o lugar fala assim, olha, tem uma pré-reserva deles, mas eles não pagaram. Se você pagar, você leva. Se você pagar...
Ele fez, ó, gente, sei lá, pega aí tudo que tem de restos, junta um aqui, um ali, parece até que dinheiro público assim, não é assim que funciona, tá, gente? É um pouco mais complicado, mas quase isso, pega um pouco, junta, Tem recurso põe lá, chama pra empenha. fazenda, explica pra fazenda, aquela coisa, enfim, 3 dias pra tentar entender e tal. Contrata a Invest num contrato direto da SXSW para eles conseguirem pagar. Foi o que a gente fez em outubro do ano passado. Então, a gente conseguiu pegar o terreno. Aí depois que eu disse, bom, tá o terreno, e aí? E agora? Aí, obviamente, a gente conta com uma agência de publicidade muito boa, que tem aí, enfim, um crânio por trás, acho que todo mundo conhece o Abel Gomes, então assim, é um cara que tem uma cabeça incrível, tal, que vem com uma proposta realmente de construir uma vila. Porque como eu não sou muito boa eu não serviria para ser design nunca na vida, né? Nem arquiteta. Assim, como eu tinha visto a tenda, na minha cabeça eu vou fazer uma tenda. Aí, o Abel, não, né? A gente não faz tenda, né, Maria? Eu falei, não, mas como que vai preencher aquele espaço se não é tenda? Calma aí. Aí, quando ele voltou, assim, ele abriu a tela, eu lembro até que, assim, caiu lágrimas, porque eu disse assim, é Brasil. É Brasil. Somos nós. A gente tira, sabe, faz nó em pingo d'água, a gente tira leite de pedra, assim, porque não perdeu a característica da casa, que era ter um jardim, né, uma coisa aberta, porque a gente gosta disso, porque, obviamente, a tenda ia ficar uma coisa chapada, ficou uma coisa... usando container que tem a ver com Santos, que tem a ver com uma história de São Paulo. Aí você começa a contar várias histórias e fala assim, cara, é tudo que a gente precisava. E é isso, a gente vai ter um hiper garden, um lugar de convivência maravilhoso. São 3 palcos. Não é mais um, porque na casa tinha esse problema, se você liga o som aqui, não pode ligar daqui, porque tem uma questão acústica. Do jeito que eles montaram, um palco fica de costas pro outro, então tem a potência criativa de montar aquilo ficou muito melhor. Então a gente realmente assim conseguiu botar São Paulo numa village. E na principal avenida do centro de Austin. Na Congress com a 3ª. Bom, o Peter não queria dar spoilers quando você comentou a tua história, mas será que a gente consegue? Aqui tem um monte de gente que não vai e tem um monte de gente que vai, que tá aqui, ó, assistindo a gente. O que a gente já pode contar aqui que vai ter lá para quem não for, a gente vai deixar o link aqui para conhecer o projeto e a gente segue acompanha a gente porque a gente vai contar toda essa história. Vai contar lá durante, né? O que vai ter? Olha, a gente teve aí já anunciado, enfim, acho que vocês sabem e tal. A gente encerra a casa com o projeto Dominguinho, que é o JP, o Mestrinho e o João Gomes, que abrem abrem a viagem internacional deles, né? A turnê internacional deles a partir de Austin. Então, acho que esse é um grande ganho. Claro, a gente tem um desafio que tem o dia do Oscar, né, gente? Assim, não lembro que todo mundo lembra, mas o Oscar vai estar acontecendo lá. Então, esse eu não posso contar o que a gente vai fazer, porque a gente ainda não sabe, mas teremos alguma coisa especial, até porque temos aí concorrentes especiais entre o nosso filme brasileiro, né, o Agente Secreto, mas inclusive brasileiros concorrendo em outros filmes, que a gente sempre comemora também, né? Então, acho que isso é muito importante a gente falar aqui. A gente está construindo os nossos slots, né? Essa coisa dos nossos speakers através de grandes curadores que a gente tem, né? Vocês sabem, o Franklin, ele acaba sendo o chefe da banda, mas ele chama aí uma galera para discutir. A gente, o ano passado, teve uma palestra da Amy, né? E todo mundo fica, vai ter esse ano. Vai ter que esperar mais um pouco para a gente confirmar. Né? Mas a gente tem aí uma gama muito forte de levar conteúdos transversais, de novo, muito nesse sentido de repente, levar alguma coisa de saúde, que também é um assunto importante na área de tecnologia. Acho que a gente tem evoluído muito aí em 3 áreas no estado de São Paulo, e não é do governo, então... Quando você fala de política pública, que você disse, governos mudam, tal. Isso é um programa de Estado, né? É um programa, não é deste governo, mas é um programa que eu brinco que isso precisa ser apropriado por todo mundo, porque um dia eu vou embora e outros virão e não podem, de repente, fazer como eu. Acho que vou acabar com isso, porque tem que entender a importância disso, e por isso também todo mundo que viaja com a gente tem que trazer relatório, tem que dizer o que fez, tem que dizer o que fecha, porque isto é importante para aquele que vai tomar a decisão, porque nós estamos falando de dinheiro público, mas a gente queria muito falar sobre energia.
Acho que a gente tem aqui um momento que o mundo está, né, discutindo, né? Outro dia me mandaram uma imagem daquelas montanhas na China que estão cobertas por placas, né, de Placa energia solar, solar. Será que é isso? Né, a gente, o que nós vamos cobrir? Né, nós não temos nem a mesma capacidade que eles. Qual é o grande negócio que a gente pode fazer? Acho que a gente tem aí a USP, né, desenvolvendo uma usina de energia de hidrogênio a partir de etanol, que já é uma energia renovável. Então, assim, que tem um carro sendo desenvolvido com essa, né, enfim, com essa tecnologia. E como é que a gente não conta essa história, né? O mundo inteiro está falando sobre isso. Então, acho que São Paulo merece... E, claro, a questão da criatividade, acabamos de soltar uma vacina da dengue. É a primeira vacina do mundo comprovada. Sim, como é que a gente não conta isso, né? Eu tô aqui falando... Repertório não falta, Não né? falta. E não faltam grandes histórias, gente. Não faltam grandes histórias. E vocês abriram também um chamamento para inscrições, né? De quem queria falar também na que é o Voices, casa. né? O Voices foi muito importante, uma iniciativa em parceria com o Itaú, né? O Itaú é um patrocinador da casa, a gente tem um orgulho de ter um banco como o Itaú, não é exclusivo, outros que quiserem, a gente tá aqui para isso, mas é importante a gente falar de um banco que é, né, brasileiro, que tem a dimensão que o Itaú tem no mundo, na sua carteira, e tá lá e ter essa sensibilidade de dizer, não, a gente quer patrocinar o Voices. Então a gente separou 4, né, slots de diálogo em que a gente quer trazer uma coisa mais característica aí de periferia, dessas inovações que estão acontecendo nos cantões, aonde realmente as pessoas não têm. E eventualmente, não, dar a oportunidade, não é eventualmente, porque a gente dá a oportunidade para as pessoas. As pessoas me perguntam assim, qual é o maior ativo da Secretaria da Cultura em devolução? Eu falo, o maior ativo que eu tenho é, de fato, a pessoa se dedicar. Se ela fala assim, eu vou me dedicar, eu vou me entregar, eu vou ter essa oportunidade, e isto vai fazer com que eu vá para lá e vou nos lugares e lute e monte negócio e não tenha preguiça. Eu posso sentar lá na cadeira e ficar lá tomando sol de hoste, né? Mas se eu tô com missão, né, missão de comprometimento, eu vou lá, eu falo com não sei o quê, eu falo com não sei o quê, eu troco cartão, eu tomo café 1, café 2, café 3, café 4, café 5, chega uma hora que eu tô tendo problema de estômago, lembrando do médico e tomando café, porque depois a gente resolve, mas é isso, falando com as pessoas, obviamente você vai colher frutos. Obviamente você vai colher frutos, né? O Tico Canato, que é o grafiteiro que tá sempre com a gente, o Tico é um cara que foi a primeiro ano, não falava inglês, aprendeu a falar inglês, tá estudando, tá falando, já tá com contato com uma escola em Miami para dar... não é bem grafite, mas é grafite de tela, né? Para crianças especiais, assim, numa escola americana. Então, aí você começa a ouvir, então você fala, gente, isso aqui não é um intercâmbio, né? Não, e assim, então... eu só empurro, né? Eu brinco que a gente aqui abre só empurra. E o resto que ele vai, se for... Então, assim, a oportunidade que o Voices dá é isso. É assim, a escolha não é minha, óbvio, tem uma curadoria. Vocês aqui sabem como que funciona a curadoria. Os chefes são os que menos mandam. A gente dá ali né, olha, a gente gostaria que fosse assim, né? Obviamente o Saron é um cara que vem da Fundação Itaú, esteve no Itaú Cultural nos últimos, sei lá, desde que eu conheço o Itaú, não, porque eu conheci o Saron antes, mas desde sempre. É um cara que tem uma sensibilidade enorme, tem ali uma equipe, né, Aninha, Carlinha, Jader, uma galera incrível no entorno dele, que tem um olhar muito especial para esses meninos que estão criando em lugares não convencionais, vamos chamar assim. Então, acho que é incrível. Esse ano a gente insistindo muito pro Sesc ir, né? A gente falei com o Galina, tem que estar, né? Porque a gente tá falando de outra coisa, a gente convidou, né, o Sebrae já teve com a gente ano passado, estão insistindo para que o Sebrae vá. Chamamos o Senac, estou esperando um retorno do Senac. Então, a gente quer que todo mundo vá, porque não tem jeito, a gente só vai mostrar isso a hora que tiver todo mundo ali, todo mundo alinhado entre setor público, terceiro setor e a iniciativa privada, mostrando o que é essa potência, porque essa potência não é só é esse tripé que faz ficar de pé tudo isso que a gente está fazendo aqui. Sem dúvida, a gente é apaixonado por esse projeto porque ele conecta exatamente o que a gente falou, é coletivo, né? Se todos esses entes não estiverem juntos e num propósito único, se tiver todo mundo, fica mais interessante falar. Bom, a gente podia continuar aqui.
horas falando de SX, do Brasil fora aqui, dos outros projetos. Já fica o convite para a gente falar das outras missões, das outras iniciativas. Acho que é maravilhoso a gente conectar as pessoas para saberem que tudo isso existe, para saber que podem participar, como participar. Mas obrigado por estar aqui, Marília. Imagina, foi um prazer enorme. Assim, eu agradeço demais. Agradeço a todos que vão ver esse podcast, que, enfim, acompanhem, vejam. Assim, a gente tem muita coisa para mostrar. Uma SXSW é pouca, né? Teria que ter muitas SXSWs para mostrar todos, porque são 4 dias, né? A gente entra dia 13 até o dia 16, então são 4 dias extremamente intensos. Eu brinco que eu entro 9 da manhã e saio 10 horas da noite. Assim, eu brincaram, o que você é? Eu sou a governanta da casa. Né? Eu abro e fecho. Eu abro e fecho a porta. A gente tá ali, a gente faz questão de estar com todo mundo, vocês já foram, eu fico ali no meio de todo mundo, eu quero falar com todo mundo, eu quero ajudar todo mundo. Eu pego no bracinho de um, falo uma coisa pra mim, peraí que eu tenho uma pessoa ali, peraí que você precisa conhecer, eu vou até o outro. Se a gente conseguisse que todo mundo, né, criasse esse ecossistema da gente ir apresentando as pessoas, conectando, porque na verdade, já que a gente tá com medo da inteligência artificial, né, essa brincadeira de que o mundo vai acabar com... Eu acho que a gente vai ter uma guerra, eu ainda acho que eu vou pôr capa, fazer Matrix, assim, eu vou adorar fazer isso tudo e tal, mas de qualquer jeito, eu acho que independente desse lugar, acho que a gente tem um passo antes para dar, que é valorizar ainda o ser humano. Uhum. Acho que a gente está valorizando demais essa alta tecnologia, que tem um pensamento, que não é pensamento, porque é o nosso pensamento só processado melhor, né? Enfim, porque tem mais velocidade. Se a gente usasse melhor nosso cérebro, pode ser que a gente, né, chegasse aí melhor do que eles. Mas acho que a gente tem uma coisa incrível, se a gente conseguisse se conectar mais, se juntar mais, criar uma sinergia melhor, humana, eu acho que não vai ter inteligência. Vamos trabalhar na cultura desse ser humano. Exatamente, acho que esse... E eu falo que essa coisa, Camilo, de poder provar que o humano não pode se perder, está muito no campo da cultura. Total. E essa é a responsabilidade dos setores. E aí dos tradicionais, do teatro, da literatura e tal, porque é onde todo mundo começa a sua trajetória. A gente quer agradecer muito esse papo. É isso, né? Fica com uma vontade louca da gente falar mais. Mas a gente assume um compromisso aqui, porque a gente vai estar contigo durante a Casa São Paulo. Que terão podcasts, né, gente? Tem espaços de podcast. E vamos lá, estar lá, vamos falar. E na volta, pra gente voltar aqui e contar tudo como foi, como isso tudo aconteceu. A gente está começando aqui a nossa série, então, de South by South 2026. A gente acabou de migrar para uma nova plataforma, para o YouTube, então a gente tem que virar aquelas coisas de... todo mundo quer ensinar a gente a esse lado mais... É porque a gente não faz isso, né? A gente não está acostumado com essas coisas. Curtir, acompanhar, curtir isso. Compartilhar, comentar, e eles vão comentar, eu já vou fazer a propaganda disso. Vocês precisam curtir, seguir, compartilhar e comentar, porque quanto mais comenta, mais fomenta, e eles vão fazer questão de entrar e comentar sobre o seu comentário o mais rápido possível, porque isso dá mais view, dá mais não sei o quê. Olha isso, assim que uma masterclass em 1 minuto, mas não faço, tá, gente? Sou igual vocês. Então a gente tá lá no YouTube também agora, então sigam a gente lá no nosso canal do YouTube ou na sua plataforma preferida, que começa aqui a série South by South 2026, com toda a cobertura do evento e com tudo que vai acontecer na Casa São Paulo. Marília, obrigado pelo seu tempo, pela tua dedicação e, obviamente, pelo teu trabalho em prol de São Paulo. Obrigada a vocês, gente. Até breve.